Ela pensava que era só uma herança. Mas a revelação final fez todos entrarem em choque. Antes de começarmos essa história intrigante, se inscreva no canal e curta o vídeo para não perder nenhuma de nossas incríveis histórias. Quando Arthur Vilar morreu, ninguém chorou. Não porque não o amassem, ao contrário, alguns até o admiravam. Mas Arthur era diferente. Misterioso. Excêntrico. O tipo de homem que deixava perguntas no ar e respostas em testamentos. Na manhã do velório, 7 pessoas chegaram ao cemitério em horários distintos. Não se abraçaram. Mal trocaram olhares. Eram netos, todos. Filhos de Arthur. Mas agiam como completos estranhos. Clara foi a última a chegar, segurando um buquê de flores brancas meio murchas. Ela parecia a única realmente tocada pela perda. A única que, de fato, tinha convivido com o velho nos últimos anos. Arthur fora um homem reservado, cheio de manias. Trancava portas de dentro para fora, só escrevia com lápis vermelho e nunca atendia o telefone fixo. Dizia que escutar vozes por fios era coisa do diabo. Ninguém sabia ao certo se ele brincava. O enterro foi breve. Sem discursos, sem lágrimas. Apenas o som abafado da terra caindo sobre o caixão e o sussurro de um vento gelado. Mas o verdadeiro espetáculo começou 2 horas depois, no escritório do velho advogado da família, Dr. Jairo Mendonça, terno marrom, voz pastosa, mãos sempre trêmulas. Obrigado por virem, disse ele, abrindo uma pasta de couro gasta pelo tempo. Como vocês sabem, o Sr. Arthur Vilar deixou uma herança considerável. Mas também deixou condições. Os 7 se entreolharam. Condições? Perguntou Gustavo, o neto advogado, ajustando os óculos com um leve toque de impaciência. Jairo assentiu. Cada um de vocês vai receber um bilhete. Nele, há uma frase escrita à mão pelo próprio Arthur. São pistas. Enigmas. Chamem como quiserem. Mas aqui está o ponto. Quem desvendar o significado final, herda tudo. Silêncio. E os outros? Perguntou Bianca, a atriz. Ficam com? Nada. Absolutamente nada. Respondeu o advogado, seco. Um murmúrio de protesto começou a crescer na sala. Clara permaneceu quieta, encarando um quadro na parede, uma pintura antiga da mansão do avô, com uma janela trancada com tábuas, que ela jurava nunca ter visto pessoalmente. Vocês podem se unir. Ou competir. Ele deixou isso em aberto. Disse que o caráter dos vivos será a última parte do jogo. E, para constar, a mansão agora está liberada. As chaves estão com Clara. Disse Jairo, entregando um chaveiro de bronze que tilintou como um convite. 7 envelopes foram distribuídos. Clara recebeu o seu com um frio no estômago. Dentro, uma folha pequena, dobrada em 3 partes. A caligrafia era inconfundível. Lenta. Precisa. Quase como um desenho. Ela leu em silêncio. Onde a música dorme, a verdade desperta. Sentiu um arrepio. Arthur não havia deixado só uma herança. Havia deixado um jogo. E todo jogo, no fundo, revela muito mais do que parece. Principalmente quando o prêmio é a verdade. Clara deixou o escritório do advogado com o bilhete dobrado na palma da mão. Não conseguia parar de reler aquelas 7 palavras. Onde a música dorme, a verdade desperta. Soava como um verso de poesia. Mas ela conhecia bem o avô. Não havia nada de poético em Arthur Vilar. Tudo o que ele fazia, dizia ou deixava escrito tinha um propósito oculto. E normalmente, envolvia dor. Durante a infância, Clara passava as férias de julho na mansão do avô. Enquanto os outros netos iam para resortes ou colônias de férias, ela subia as escadas rangentes da velha casa, com cheiro de madeira e naftalina. Era ali que aprendeu a gostar de silêncio. A ler com luz de abajur. A ouvir músicas em vinil, quase sempre Chopin, ou algum tango argentino obscuro. Foi esse detalhe que acendeu a primeira faísca em sua mente. A música. O vitrola do avô. Ele a chamava de minha máquina do tempo. Ficava no 2º andar, num cômodo que sempre ficava trancado. Menos com ela. Clara apertou o chaveiro de bronze no bolso do casaco. Decidiu que voltaria à mansão naquela mesma tarde. A casa era ainda maior do que lembrava. E mais vazia. A chave girou com facilidade. Clara empurrou a porta devagar, como se esperasse ver o avô sentado ali, no escuro, com uma xícara de café e olhar zombeteiro. Mas tudo o que encontrou foi pó e silêncio. A sala principal parecia congelada no tempo. Os móveis cobertos com lençóis, o relógio de parede parado às 14h47, e os quadros, todos virados para a parede. Como se alguém os tivesse escondido de propósito. Subiu as escadas devagar, guiada mais pela memória do que pela visão. 2º andar.
Corredor à esquerda. Quarta porta. Trancada. Clara respirou fundo, procurou entre as chaves do chaveiro. A terceira tentou. Clique. O quarto da vitrola. O cheiro a atingiu como um soco, algo entre mofo e lavanda antiga. Tudo estava exatamente como lembrava. A poltrona de couro, os discos empilhados no canto, e a vitrola vermelha sobre o móvel de nogueira. Ela se aproximou. Não havia discos. Só um papel dobrado, preso com fita adesiva na tampa da vitrola. A letra era do avô. Clara reconheceu imediatamente. O que toca não é o som, é a memória. Ela fechou os olhos por um instante. Sabia que aquela máquina escondia algo. O avô sempre a tratou como mais do que um toca-discos. Um baú. Um cofre, talvez. Ela passou a mão pelo tampo, até sentir um relevo. Um parafuso solto. Retirou a tampa com cuidado. Ali, embaixo, havia uma fotografia. Um retrato antigo. Ela e o avô, quando criança, sentados naquela mesma sala. Mas havia algo estranho na foto, uma criança a mais. Um menino. De uns 5 anos. Ela não o reconheceu. Virou a foto. Atrás, escrito a lápis. Clara, eu e ele. O que nunca deveria ter dormido. Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. O que nunca deveria ter dormido. E então entendeu. A frase do bilhete. Onde a música dorme, a verdade desperta. Não era só sobre a vitrola. Era sobre o passado. Clara não estava buscando uma herança. Estava sendo puxada para dentro de um segredo que o avô tentou enterrar com a mesma elegância com que escondia a loucura. Um segredo com rosto. De uma criança que ninguém mais lembrava. Ou talvez, que todos fingiam não lembrar. A reunião informal dos netos aconteceu no fim daquela mesma semana, no salão principal da mansão. Foi uma ideia de Gustavo, o advogado. Ele acreditava que, juntos, teriam mais chances de decifrar os enigmas de Arthur. Claro, desde que ele mesmo ficasse com a maior parte do prêmio. Isso aqui é uma competição. Mas não precisa ser uma guerra, disse, cruzando os braços com um sorriso ensaiado. Podemos compartilhar informações. Talvez montar um painel com os bilhetes. Cada frase pode ser parte de algo maior. Ninguém respondeu de imediato. Apenas se entreolharam com o típico ar desconfiado de quem cresceu em mesas diferentes da mesma ceia de Natal. Clara olhava para os rostos um por um. Todos eram familiares, e ao mesmo tempo, completamente distantes. Bianca, a atriz, usava óculos escuros mesmo em ambientes fechados. Um jeito de esconder a decadência que suas redes sociais fingiam ignorar. Mateus, o viciado em teorias conspiratórias, filmava tudo com o celular, alegando que essa herança é um teste social do governo. Lívia, a missionária, segurava uma Bíblia apertada contra o peito, como se estivesse cercada por pecadores prestes a explodir. Igor, o contador, parecia mais interessado na planilha de divisão dos bens do que nos próprios enigmas. Theo, o influencer de vida fitness, chegou com uma camiseta apertada e um sorriso artificial, fazendo stories ao lado do retrato do avô. E por fim, Clara. A única que ainda ouvia a voz de Arthur ecoando dentro da própria cabeça. Gustavo puxou um quadro negro velho de dentro do depósito da casa, riscou uma linha no meio e começou a escrever os bilhetes que conseguiu reunir. Onde a música dorme, a verdade desperta. Olhe onde ninguém quer olhar. O que foi enterrado não é o que foi perdido. A chave não abre, revela. Os olhos mentem, o silêncio não. O tempo é um animal de 3 patas. Nada é mais barulhento que um segredo calado. Todos olharam as frases como quem observa um corpo alienígena. Clara sentiu um nó no estômago. As frases tinham o tom exato do avô. Enigmáticas, provocativas, quase cruéis. Isso é uma piada, disse Bianca. Ele só queria nos ver brigando. Ou confessando. Murmurou Lívia, encarando Mateus. Confessando o quê, irmã Lívia? Rebateu ele. Que o vovô era um lunático. Clara segurou a fotografia que encontrara. Ainda não mostrará a ninguém. Sabia que ali estava o coração do enigma, mas precisava ter certeza antes de revelar. Alguém aqui se lembra de outro neto? Perguntou ela, de repente. Um menino, de uns 5 anos. Que costumava vir para cá nas férias. O silêncio caiu sobre a sala como uma lâmina.
Olhares desconfiados se cruzaram. Bianca franziu a testa. Gustavo apertou os olhos. Lívia simplesmente olhou para o chão. Tinha 7 netos. Sempre foram 7. Disse Igor. Será? Clara provocou. Mateus se aproximou. Você viu algo, né? Perguntou baixo, quase como um sussurro paranoico. O velho te deixou alguma pista que não tá aqui. Aposto que tá tudo gravado. Ele monitorava essa casa inteira. Tá falando de câmeras escondidas? Gustavo riu. Isso é doença. É família. Retrucou Clara, com uma calma que incomodou mais que grito. A reunião terminou em mais acusações do que acordos. E todos saíram da mansão com mais dúvidas do que chegaram. Naquela noite, Clara voltou ao quarto da vitrola. E pela primeira vez em anos, colocou um disco para tocar. A melodia encheu o cômodo, lenta, triste, como se cada nota fosse um lamento do passado. E no fundo da música, ela teve quase certeza de ouvir uma voz infantil, sussurrando seu nome. No dia seguinte, Clara voltou à mansão com uma ideia fixa: explorar cada cômodo, cada canto esquecido. Algo naquela casa escondia verdades que Arthur nunca teve coragem de contar em vida. Ela começou pelo porão. Sempre odiou aquele lugar. O cheiro de mofo, as teias de aranha, o rangido constante da tubulação antiga. Mas agora, ela sabia que a repulsa era parte do jogo. O avô nunca deixou sentimentos ao acaso. Desceu com uma lanterna em mãos. Lá embaixo, encontrou velhos móveis cobertos, quadros virados, caixas de documentos e um armário enorme com 7 gavetas. Cada uma trancada com fechaduras diferentes. Na madeira, escrito a fogo, cada porta é um espelho. Só entra quem se encara. Voltou correndo para o segundo andar. O medo agora tinha virado motor. Ela começou a revisar cada cômodo. O antigo banheiro de hóspedes escondia um compartimento no teto com uma pequena caixa de música, e dentro dela, um papel com a frase: mentir para os outros é errado. Mentir para si mesmo é fatal. No escritório, encontrou livros com anotações marginais do avô. Palavras riscadas. Nomes que ela não reconhecia. Um deles, circulado 3 vezes, Jonas. Jonas? Esse nome não existia na árvore genealógica da família. Mas soava assustadoramente próximo ao da criança da fotografia. Aos poucos, os outros netos começaram a retornar à mansão, atraídos por pistas, curiosidade ou pura desconfiança. Gustavo queria acesso aos documentos no escritório. Igor queria inventariar os cômodos. Theo queria gravar vídeos de exploração misteriosa para o canal dele. Mas ninguém ousava ir sozinho aos lugares escuros. Foi então que Clara teve uma ideia. Se os bilhetes são pistas, e somos 7, talvez cada um precise abrir uma porta. Disse. Eles decidiram se dividir. Cada um ficaria responsável por um cômodo específico da casa. Um portal, como chamaram. Bianca ficou com o antigo ateliê da avó. Theo pegou o jardim de inverno. Gustavo escolheu a biblioteca. Clara, o quarto trancado do sótão. A divisão dos cômodos virou um acordo tácito. Mas a cada porta aberta, segredos vinham à tona. No ateliê, Bianca encontrou retratos rasgados. Pinturas de crianças. Todas com o rosto apagado com tinta preta. No jardim de inverno, Theo achou uma escultura quebrada com uma inscrição: em tempos de dor, moldamos o que queremos esquecer. Na biblioteca, Gustavo desenterrou diários do próprio pai, onde mencionava o erro de Arthur e um menino que nunca deveria ter voltado para casa. Mas foi Clara, no sótão, quem encontrou o que ninguém ousaria tocar. Uma caixa de madeira trancada com fita isolante e pregos. Ela quebrou as travas com um martelo. Dentro, havia um casaco infantil azul marinho, coberto de poeira, e uma pulseira hospitalar com o nome: Jonas Vilar, 4 de março de 1983. Clara sentiu o coração parar por um segundo. Havia, sim, um 8º neto. Mas por que todos fingiam que não? E por que Arthur o mantinha como um segredo, enquanto fazia questão de espalhar os outros 7 como peças de xadrez? A resposta ainda estava na casa. Trancada. Como que vinha a seguir? O quarto proibido sempre esteve lá. Todos sabiam da existência dele. Era a única porta da mansão sem maçaneta, sem dobradiça aparente.
Só um retângulo liso, de madeira escura, no final do corredor mais antigo da casa. Arthur chamava aquele espaço de o pulmão da casa. Dizia que era onde os segredos iam para respirar. Na infância, os netos especulavam: seria um quarto do pânico? Um laboratório? Um quarto de alguém que enlouqueceu? A verdade é que ninguém nunca viu o que havia lá dentro. Até aquele dia. Foi Mateus quem o abriu. Estava gravando com seu celular, sozinho, quando percebeu que a porta não estava mais trancada. Encostada, como se esperasse ser descoberta. Chamou os outros, hesitante. Até ele, o paranoico, estava nervoso. Clara foi a primeira a entrar. O cheiro no ar era diferente. Não era mofo. Nem poeira. Era um cheiro de tempo. Como se o quarto tivesse sido lacrado por décadas. A iluminação vinha de uma única janela pequena, coberta com um pano escuro. O cômodo era menor do que todos imaginavam. Simples. Uma cama, uma comoda, uma mesinha com um gravador antigo. E na parede, dezenas de folhas pregadas, com caligrafia familiar. Arthur havia escrito tudo aquilo. Cartas. Confissões. Fragmentos. Clara se aproximou do gravador. Havia uma fita já posicionada. Ela respirou fundo e apertou o botão. A voz do avô soou mais fraca, mais lenta. Mas Clara, se você está ouvindo isso, é porque eu morri. E porque decidi que era hora de vocês saberem. Todas as famílias têm seus fantasmas. O nosso teve nome. Teve rosto. Teve riso. E desapareceu. A fita fez um clique, parou, e continuou sozinha. Jonas não era para estar conosco. Ele não era como os outros. Era, enfim, perigoso, talvez. Ou talvez só um reflexo do que eu mesmo escondia. Nunca saberei. Clara congelou. Os outros olhavam para ela, sem saber o que sentir. Até Theo, que até então zombava de tudo, estava em silêncio. Eu cometi um erro. Um erro que escondi até o fim. Um incêndio. Uma troca. Um orfanato. E um silêncio que durou 40 anos. Se vocês realmente querem a herança, vão ter que decidir o que fazer com essa verdade. A fita terminou. Ninguém se mexeu por longos segundos. Um incêndio? Sussurrou Bianca. Uma troca? Repetiu Lívia, com a voz trêmula. Ele trocou uma criança? Clara pegou uma das folhas pregadas na parede. Era um rascunho inacabado de testamento. Nele, Arthur escrevia: deixo tudo a Jonas, se ele for encontrado. Se não, que minha vergonha seja enterrada com minha casa. Mateus apontou a câmera para o gravador, mas Clara a empurrou. Não grava isso. Mas é a prova. Ele rebateu. É dor. Não é entretenimento. Os netos começaram a discutir, mas Clara já estava longe dali, em pensamento. Se Jonas foi levado para um orfanato, ele pode estar vivo. Em algum lugar, alguém cresceu sem saber que pertencia a essa família. E agora, a pergunta não era mais quem herdaria o dinheiro. Mas sim, quem era Jonas? E pior, ele sabia? Naquela noite, a mansão parecia viva. O gravador de Arthur ecoava na cabeça de cada neto como um sussurro que não parava. A revelação sobre Jonas explodiu como uma bomba, e seus estilhaços atingiram memórias que todos preferiam deixar intocadas. Clara não dormiu. Releu todas as cartas pregadas na parede do quarto proibido, tentando montar uma linha do tempo. Sabia que o incêndio havia sido o divisor de águas, mas ninguém nunca falou sobre isso. Na manhã seguinte, o caos chegou. Igor, o contador, foi encontrado caído na biblioteca, desacordado. Uma xícara de chá tombada ao lado, uma mancha escura se espalhando no tapete. Ele tá respirando? Gritou Bianca, ajoelhada ao lado dele. Chama uma ambulância. Berrou Gustavo. Enquanto Clara discava, Lívia apontava. Alguém tentou matá-lo. Isso virou uma guerra. A chegada dos paramédicos trouxe tensão. Mas Igor sobreviveria. Envenenamento leve, disseram. Talvez um calmante em dose alta. Não dava para saber se foi acidental ou proposital. A confiança entre os netos se quebrou de vez. Mateus acusava Gustavo. Gustavo acusava Bianca. Theo sugeria que Clara estava manipulando tudo. Você é a única que sabe mais do que fala, disse ele, gravando cada palavra.
A herdeira da confiança do velho. Quem garante que você não está escolhendo o que revelar? Isso aqui não é um reality show, Theo. Respondeu Clara, fria. É um túmulo. Ninguém riu. Naquela tarde, ela voltou sozinha a casa. Precisava de espaço. Foi então que descobriu algo ainda mais perturbador. Dentro de um dos livros do avô, havia um envelope amarelo, escondido entre as páginas de um atlas antigo. O envelope tinha a marca de uma instituição. Orfanato Santa Brígida, arquivo médico. Clara tirou o papel de dentro. Era um formulário incompleto, preenchido à mão. Nome da criança, Jonas Vilar. Data de entrada, 5 de março de 1983. Observações, resgatado após incêndio. Nenhum parente localizado. Comportamento retraído. Trauma psicológico evidente. Mais abaixo, um carimbo. Adoção em andamento, nome dos novos pais sob sigilo. O sangue de Clara gelou. Arthur sabia onde Jonas estava. Ou pelo menos soube, por um tempo. E mesmo assim, o deixou. Talvez por vergonha. Talvez por medo. Talvez porque amava mais sua reputação do que o próprio neto. Clara levou o documento até o resto dos netos. A herança agora tem nome. E não é o de nenhum de nós. As reações variaram. Então acabou? Vamos procurar esse Jonas, dar tudo para ele e viver como se nada tivesse acontecido? Ironizou Gustavo. Se for verdade, é o certo. Murmurou Lívia, embora não parecesse acreditar na própria frase. E se ele não quiser nada disso? Bianca questionou. Se for alguém desequilibrado, traumatizado? Clara encarou todos com firmeza. A questão não é o que ele vai fazer. É o que nós vamos fazer agora. A verdade havia sido escancarada. Mas era incompleta. Ainda faltava encontrar Jonas. E havia quem preferisse que ele nunca fosse encontrado. Nos dias que se seguiram, a mansão ficou em silêncio. Os netos se dispersaram. Clara permaneceu. Ela se sentia responsável. Ou talvez estivesse apenas envolvida demais para ir embora. O tempo parecia suspenso entre as paredes daquela casa. E quanto mais Clara procurava, mais se convencia de que Arthur deixará mais do que pistas. Ele deixará testes. Desafios de consciência. Armadilhas morais. Foi por acaso que ela encontrou o envelope marrom. Estava escondido atrás do espelho da sala de música, um dos poucos cômodos que ainda não havia sido revirado por alguém. O espelho estava coberto de pó, mas Clara notou que havia sido removido e recolocado recentemente, talvez semanas antes da morte do avô. O envelope estava amassado, e por dentro, um único bilhete. Mas ele estava rasgado. Só parte da frase era legível. A herança não é sobre dinheiro. Se você chegou até aqui, entenda que quem merece. E nada mais. Clara passou os dedos sobre o papel como quem acaricia um fantasma. Ela sabia reconhecer aquela escrita. Era do avô, mas com uma diferença. As letras estavam mais trêmulas, como se tivesse escrito já nos últimos dias. Ele queria deixar essa mensagem. Mas alguém não queria que ela fosse lida. Talvez por isso o bilhete estivesse escondido atrás de um espelho. Um símbolo claro, se ela interpretasse como Arthur. Para enxergar a verdade, era preciso olhar para si mesmo. O que isso queria dizer? Que a herança não era sobre bens. Era sobre culpa. Sobre o que cada um faria quando confrontado com o passado. Mais tarde, naquele mesmo dia, Clara ligou para o orfanato. O número ainda existia. Falou com uma atendente idosa, que confirmava ter visto uma ficha do nome Jonas Vilar décadas atrás, mas alegava que os arquivos antigos estavam em papel e não eram digitalizados. A senhora lembra se ele foi adotado? Acho que sim, minha filha. Mas com certeza foi atípico. Atípico como? Ninguém veio buscar. Uma pessoa entregou uma carta e um envelope com dinheiro. Disse que ele seria cuidadosamente levado. Depois disso, nunca mais vimos o menino. Clara desligou em choque. Não fora uma adoção comum. Foi um desaparecimento planejado. E o mais perturbador, provavelmente orquestrado pelo próprio Arthur. Ela correu de volta para o quarto do avô, revirou o fundo de gavetas, abriu uma caixa de sapatos antiga onde encontrou recibos, fotos antigas, e, entre elas, uma imagem que a paralisou. Uma criança de aproximadamente 8 anos,
com olhar desconfiado, sentado em frente a uma cabana. No verso, escrito: Jonas. Última visita. Setembro de 1992. Clara fez as contas. Jonas não desapareceu para sempre em 1983. Arthur o viu novamente, quase uma década depois. Mas por que não o trouxe de volta? Por que o manteve fora? E pior, porque agora, no fim da vida, parecia desesperado para que alguém o encontrasse? Clara sabia que as respostas estavam cada vez mais próximas. Mas quanto mais se aproximava, mais sentia que alguém estava tentando pará-la. E foi então que notou. A foto de Jonas havia sumido. Ela jurava que a deixara sobre a escrivaninha segundos antes. A porta da casa estava entreaberta. Alguém mais estava ali. E esse alguém não queria que Jonas fosse encontrado. Clara desceu as escadas com o coração disparado. A casa estava silenciosa. Mas aquele tipo de silêncio era o mais barulhento de todos. O tipo que deixa no ar a sensação de que alguém acabou de sair de um cômodo, ou acabou de entrar. Tem alguém aí? Perguntou, sem esperança de resposta. Nada. A foto desaparecida. A porta entreaberta. Coincidência demais para ser ignorada. Clara trancou todas as portas. Reforçou as janelas. E então, foi até o cofre embutido atrás do quadro de Arthur no escritório, o mesmo onde o avô guardava documentos importantes. A combinação era simples, a data do falecimento da avó. Lá dentro, entre papéis antigos, títulos de propriedade e testamentos antigos, havia uma caixa preta com uma única palavra colada na tampa. Jonas. Ela hesitou. Depois, abriu. Lá dentro, fitas cassete. Cartas nunca enviadas. E uma agenda antiga, com a capa de couro rachada e um cheiro de guardado. Ela ligou o gravador portátil. Inseriu a fita. A voz de Arthur soou mais clara do que nunca. Hoje ele completaria 25 anos. O menino que levei e nunca trouxe de volta. Escrevo porque não consigo mais viver com esse peso. Sei que me falta tempo. E sei que ninguém mais lembrará dele, a não ser eu. A fita fez uma pausa longa, e depois. Jonas foi um reflexo meu. Meu filho falhou com ele. Eu falhei com meu filho. E, no fim, abandonei 2 meninos. Clara gelou. Jonas não era neto. Jonas era filho de Arthur. Ela conferiu a agenda. Anotações embaralhadas com rabiscos confusos. Uma página chamou a atenção. Cabana. Quilômetros 42. Estrada de Arrependimento. COD. 3817. Última chance. Ela buscou no mapa. Havia, sim, uma trilha rural na região com nome similar, Estrada do Arrependimento. Um vilarejo pequeno, conhecido por retiros espirituais e cabanas isoladas. Arthur havia mandado Jonas para lá. Talvez o escondeu. Talvez o protegeu. Ou talvez, tentou esquecê-lo. Mas o número 3817 parecia um código. Uma senha? Ou uma data? Clara tirou foto de tudo. Guardou a fita, a carta, a agenda. Agora sabia, havia um lugar para ir. Mas antes que pudesse sair, seu telefone tocou. Era Bianca. Clara, preciso te mostrar uma coisa. Agora. O quê? Gustavo. Ele tem outra fita. Do Arthur. Uma que ele não mostrou para ninguém. Clara sentiu a tensão se espalhar pelo corpo. Onde você está? Na casa dele. Me manda a localização. Não posso. Ele saiu. Eu entrei escondida. Achei a fita no cofre dele. Mas Clara, tem algo errado. Arthur não queria que ninguém visse isso. Clara já estava pegando as chaves do carro. Me espera. Não mexe em nada. Estou indo agora. Antes de desligar, Bianca disse algo que a fez parar por um instante. Clara, a fita fala sobre o incêndio. Mas não é o que a gente achava. Arthur não salvou Jonas. Ele escondeu que foi ele quem começou o fogo. Clara dirigiu como quem foge de si mesma. O carro cortava o asfalto sob o céu nublado, e o rádio, desligado, refletia o silêncio tenso que se formava dentro dela. As palavras de Bianca martelavam em sua mente. Arthur não salvou Jonas. Foi ele quem começou o fogo.
Nada fazia sentido. Arthur sempre foi rígido, controlador, até cruel às vezes. Mas criminoso? Capaz de ferir o próprio filho, ou neto, ao ponto de provocar um incêndio? A imagem que ela tinha do velho estava se despedaçando. E o que surgia por baixo era muito pior. Chegou ao prédio de Gustavo e subiu direto. Bianca abriu a porta com pressa, os olhos arregalados. Aqui, disse, entregando-lhe uma fita cassete. Clara segurou a fita como quem segura uma granada prestes a explodir. Você ouviu? Um trecho. Mas tem algo errado. A fita tá cortada. Alguém apagou o início. Só restou o fim. Clara olhou em volta. Cadê Gustavo? Foi buscar comida. Disse que ia sair. Eu entrei com uma cópia da chave. Mas achei que precisava ver isso. Ela ligou o pequeno gravador portátil, inseriu a fita. A voz de Arthur surgiu trêmula, mais cansada do que nunca. E foi tudo tão rápido. Uma faísca. Um berro. Um erro. Não posso dizer que foi intencional. Mas também, não posso dizer que me arrependi, Clara. Ela engasgou. Jonas era instável. Violento. Desde pequeno. Os médicos diziam que era trauma. Eu sabia que era herança. Sangue. Maldito sangue. Ele não podia ficar com os outros netos. Não podia crescer ali. Então eu escolhi. Escolhi proteger 6, ao custo de 1. E me condenei. Bianca pôs a mão na boca. Clara, imóvel. Mas, se ele ainda vive, se alguém o encontrar, diga a ele que não fui forte o suficiente. Clique. Fim da fita. O silêncio que se seguiu parecia eterno. Ele mentiu a vida toda. Murmurou Bianca. Clara balançou a cabeça, sem tirar os olhos do gravador. Ele contou uma meia-verdade para cada um. E jogou a culpa para cima do tempo. Como se o tempo perdoasse. Foi então que percebeu algo. No verso da fita, escrito com marcador vermelho. Testamento B, somente para Clara. Ela engoliu em seco. Arthur gravara uma fita específica para ela. E Gustavo havia escondido. Gustavo sabe. Sabe mais do que diz. Clara murmurou. Talvez ele esteja tentando proteger o próprio pai. Disse Bianca. Ou talvez, proteger a si mesmo. Clara sentou-se no sofá. Precisava pensar. Se Arthur não salvou Jonas, mas o tirou do orfanato depois, então o incêndio não foi uma tentativa de resgate. Foi uma tentativa de afastamento. Um corte cirúrgico entre dois mundos. E Jonas? Foi esquecido? Ou sabia de tudo? Ela lembrou da agenda, do local anotado, quilômetros 42, Estrada do Arrependimento. Era o único elo que restava. Ela se virou para Bianca. Eu vou até essa cabana. Hoje? Sozinha? Se Jonas estiver lá, eu preciso olhar nos olhos dele. E entender se ele é a vítima que imaginamos. Ou algo muito mais complexo. Bianca segurou seu braço. E se ele não quiser ser encontrado? Clara encarou o vazio por alguns segundos antes de responder. Então eu vou pedir desculpa. Mesmo que não seja minha culpa. Ela se levantou, pegou a fita, a agenda, e saiu. Mas o que não sabia é que já estavam esperando por ela lá. A estrada para o vilarejo era estreita, mal asfaltada, e cercada por árvores altas que se curvavam como sentinelas antigas. A cada quilômetro percorrido, Clara sentia o peso da história da sua família se assentar sobre os ombros como um casaco molhado. Quando o GPS perdeu sinal, ela já estava sozinha. O silêncio era tão denso que os estalos das folhas secas sob os pneus pareciam gritos abafados. O quilômetro 42 chegava. À esquerda, uma entrada de terra batida, quase invisível, marcada apenas por uma placa torta, propriedade particular. Clara desceu do carro. O ar era mais frio ali. O som de um córrego próximo quebrava o silêncio, junto ao farfalhar das árvores. Ela seguiu a trilha com passos lentos, até avistar a cabana. Pequena, de madeira escura, com a pintura descascada e as janelas cobertas por panos. Aproximou-se e bateu na porta. Nada. Mais uma batida. Silêncio. Ela tentou a maçaneta. Estava destrancada. A porta rangeu ao se abrir. O interior era simples.
cama de solteiro, uma mesa com livros antigos, uma estante com enfeites de madeira, uma lareira apagada. E então ela ouviu. Sentado em um canto, quase fundido à penumbra, um homem. Meia-idade. Cabelos escuros, barba por fazer, olhos fundos e atentos como os de um animal selvagem. Você é Clara. Ele disse, antes que ela pudesse falar. Ela parou. A voz dele era calma, mas carregava um peso antigo, como se cada palavra viesse de muito longe. Ela começou. Sim. Sou. Demorou. Clara engoliu seco. Você é Jonas? Ele riu. Um som curto. Amargo. É assim que ele me chamava. Mas já passei por outros nomes. Eu não vim por causa da herança. Vim por respostas. Jonas se levantou devagar. Alto, magro. Seus olhos carregavam algo que Clara nunca havia visto de verdade em ninguém. Um tipo de dor que parou de gritar e aprendeu a observar. Você quer saber se sou um monstro? Ele disse, direto. Ela negou com a cabeça. Eu quero saber o que aconteceu com você. Jonas caminhou até a janela. Olhou para a floresta como quem decifra um código invisível. Meu pai teve medo. Desde o começo. Eu era diferente. Não obedecia, não sorria quando ele mandava. Comecei a lembrar de coisas que ele achava que eu devia esquecer. Ele dizia que eu tinha o sangue ruim. Mas você era só uma criança. Clara murmurou. Crianças veem coisas que adultos fingem que não existem. Eu vi ele empurrar minha mãe. Vi quando ele chorou depois, como se isso limpasse tudo. Vi quando ele me deixou no orfanato, e ainda assim voltava de tempos em tempos, só para ter certeza de que eu ainda estava fora da vida dele. Clara sentia lágrimas subindo aos olhos, mas segurava. Você queria voltar? Jonas olhou para ela pela primeira vez nos olhos. Por anos. Depois, não. Depois, eu só queria que ele morresse sabendo o que fez. Então por que você ficou aqui? Porque eu sabia que ele mandaria alguém. Jonas respondeu. E queria saber quem. Clara entendeu. Aquilo não era um encontro. Era um teste, dos dois lados. Ela tirou o envelope do casaco. A carta que Arthur escrevera, endereçada a Jonas. Ele deixou isso para você. Jonas olhou, mas não pegou. Já li demais dele. Diz o que está escrito. Clara respirou fundo. Abriu o envelope. Leu. Jonas. Me faltou coragem para te amar do jeito certo. Me sobrou covardia para mentir com classe. Me sobrou tempo para entender que a herança que deixo é só um símbolo. Mas se você quiser, ela é sua. E se você não quiser? Entendo. Silêncio. Jonas caminhou até ela. Pegou a carta, dobrando-a com cuidado. Não quero o dinheiro. Quero que ele seja enterrado com essa carta. Mas, você é o legítimo herdeiro. Clara disse. Ele sorriu. Herdeiro de quê? Do silêncio? Da culpa? De uma casa cheia de portas trancadas? Ele deixou um labirinto para vocês. Eu vivi fora dele. Foi o presente que ele não sabia que estava me dando. Clara ficou sem palavras. Jonas se virou e voltou ao canto da cabana. Pegou uma pequena escultura de madeira, um passarinho, e entregou a ela. Leve isso. O que é? Fiz quando tinha 9 anos. Com uma faca de cozinha escondida. A primeira coisa que fiz depois de aceitar que nunca mais voltaria para casa. Ela segurou o passarinho como se fosse vidro. Vai ficar aqui? Sempre fiquei. Clara assentiu. Não havia mais perguntas. Apenas respeito. Ao sair da cabana, ela olhou para trás uma última vez. Jonas ainda estava na janela, mas não acenou. Só observou. Como quem sabe demais para falar. Clara voltou à mansão ao entardecer, com o passarinho de madeira no colo e um peso diferente no peito. Não era culpa. Nem pena. Era consciência. Enquanto dirigia, pensava na pergunta que Jonas não fez, mas que pairava como um espectro. E o que vocês vão fazer agora que sabem? Ao chegar, encontrou os outros netos reunidos na sala. Todos, menos Igor, que ainda se recuperava do envenenamento. O clima era espesso, tenso. Bianca estava de braços cruzados. Gustavo, como sempre, assumia a liderança informal. Theo, no celular. Mateus, de olhos atentos. Lívia, calada como uma sombra.
Clara entrou e os encarou. Eu o encontrei. Silêncio. Jonas. Está vivo. E lúcido. E não quer nada. Nem a herança. Nem nossa aproximação. Ótimo, disse Gustavo, seco. Então seguimos com o testamento antigo. Nós somos os 7 indicados. Ele recusou, fim de papo. Não é tão simples assim. Rebateu Clara. Ele recusou, mas existiu. E isso muda tudo. Bianca se levantou. Então o que você sugere? Que a gente rasgue tudo e devolva para um fantasma. Eu sugiro, disse Clara com firmeza, que dividamos a herança entre nós, com uma parte reservada para causas sociais ligadas à infância e trauma. Em nome de Jonas. Isso não é justiça. É marketing emocional. Rosnou Gustavo. Isso é o mínimo. Respondeu Mateus. Depois de tudo, a gente ainda sai no lucro. Não pelo dinheiro. Mas por sair disso com o nome limpo. Theo levantou o celular. A história está bombando. Se a gente fizer isso direito, pode viralizar. Tem valor simbólico. Você é patético. Murmurou Bianca. Lívia, que até então não falará uma única palavra, levantou-se com os olhos marejados. A gente cresceu ouvindo sobre honra, sobre família. Mas vivemos como se fossemos estranhos presos a um sobrenome. Talvez essa herança seja nossa última chance de fazer algo digno com o nome Vilar. Clara os observava, um por um. Sabia que nem todos aceitariam. Que haveria resistência. Mas a proposta estava feita. E quem recusasse, estaria se revelando. Nos dias seguintes, acordaram em um consenso parcial. 50% da herança seria dividida entre os 7. Os outros 50% seriam doados em nome de Jonas, de forma anônima, como ele desejava. Gustavo ficou furioso, tentou apelar judicialmente, e perdeu. Theo tentou vender a história para um documentário, e foi processado por quebra de privacidade. Bianca sumiu das redes. Mateus apagou todos os vídeos e abriu um centro comunitário com parte do dinheiro. Lívia viajou em missão voluntária. Igor pediu perdão a Clara em particular. Ele sabia mais sobre o incêndio do que dizia. Clara, por sua vez, transformou a mansão em um espaço cultural e memorial. Um lugar para contar histórias. Verdadeiras. Mas sem mencionar nomes. E Jonas? Nunca mais foi visto. Ela respeitou sua decisão. Mas uma vez por ano, na mesma data em que o encontrara, Clara deixava o passarinho de madeira em cima da lareira. Como um lembrete silencioso de que nem toda herança é feita de ouro. Algumas são feitas de escolhas. 5 anos se passaram. A mansão dos Vilar, antes símbolo de mistério e silêncio, se transformou em um centro aberto ao público. Oficinas culturais, exposições de arte, noites de música clássica, uma homenagem discreta à vitrola vermelha e ao gosto excêntrico de Arthur. Clara andava por aqueles corredores como quem lê um livro antigo, de capa gasta, mas com páginas que ainda surpreendem. Cada sala carregava histórias, marcas, rachaduras. Mas agora, tudo era visível. Nada mais escondido. O quarto proibido foi mantido como era, transformado em memorial. As cartas de Arthur, a vitrola, a gravação, tudo disponível para quem quisesse entender como uma família inteira quase se perdeu em suas próprias sombras. Mas havia uma carta que Clara nunca revelou ao público. A última que Arthur escrevera para ela. Clara, se você chegou até aqui, é porque foi a única que entendeu que o peso da verdade é maior do que qualquer testamento. Eu te deixei bilhetes, mas não te deixei paz. Porque paz não se herda. Se constrói. Perdoe o velho covarde que fui. Viva de um jeito que nem eu, nem Jonas, nem ninguém possa te fazer carregar o fardo de 2 erros. O mundo não precisa de mais um nome rico. Precisa de alguém que saiba escolher o que deixar para trás. Ela nunca mostrou essa carta. Mas carregava cada frase como uma bússola moral. Em uma tarde de inverno, Clara estava na biblioteca da mansão quando recebeu uma carta sem remetente. Dentro, uma única foto. Era uma criança. Sorrindo. Brincando com um passarinho de madeira na mão. No verso, escrito em caligrafia firme. Ele está bem. J. Clara sorriu. Fechou os olhos. Respirou fundo. Não havia mais nada a buscar. A verdade,
como Jonas, estava viva, em algum lugar. E o legado de Arthur, embora invisível, tinha finalmente encontrado seu propósito. Não era sobre bilhetes. Nem sobre fortuna. Era sobre aprender a dizer, basta. E isso, enfim, Clara havia herdado.